Aleluia. Gálatas capítulo 4. E esse versículo, ele choca o meu coração. Porque quando eu começo a ler ele, eu percebo que a Bíblia está me dando uma conotação em que o pecado construiu em mim. Como assim, pastor? Pois é, quando eu começo a ler esse texto, eu percebo o que de verdade o diabo e todo o pecado que eu cometi, a vida torta que eu levei, ela fez comigo. E o que ela fez comigo? Ela me escravizou. Sim, ela me tornou muitas vezes dependente de mim mesmo. Pensa numa escravidão difícil de ser tratada, é ser escravo de si mesmo, escravo de seus orgulhos, escravo da sua natureza caída, escravo da sua imaturidade, escravo, sabe, de algumas prisões que falaram para você, de algumas palavras que lançaram sobre você. Muitas vezes eu estou tão preso a essa iniquidade, esse pecado continuado, esse pecado acostumado, essa prisão sem grades, essa prisão sem nenhuma algema, que eu não consigo entender as expressões de Deus para comigo. Você está aqui nessa manhã? E muitas vezes eu me deparo com a Escritura e eu leio a Escritura, mas ela de verdade, ela não me liberta, porque na verdade o que precisa de libertação não é a Escritura, mas sou eu. Então os meus olhos, eles precisam olhar para as palavras da palavra de Deus, para as palavras escritas nesse livro, e nós precisamos achar as chaves que vão acessar esse lugar no nosso coração e na nossa mente, abrindo essa porta e fazendo nós sairmos desse ato de escravidão. Você lembra do pessoal do Egito? Moisés é agora o libertador, ele olha, ele faz, você conhece a história, eu tenho certeza disso. Mas de repente ele passa 40 anos com aquele povo no deserto, e a minha pergunta é: por quê? Porque eles ainda não tinham uma mentalidade para acessar o lugar que Deus tinha apontado para eles. Quantos estão entendendo? Eles não tinham ainda a mentalidade, eles não tinham a consciência, eles não iriam saber o que fazer quando chegassem na terra prometida. Eu não sei se você está entendendo, mas muitas vezes Deus está mantendo você em alguns lugares para que você acesse a essas chaves que vão entrar dentro da tua mente e vão destravar você. Para quando você acessar aquele lugar que o Senhor te prometeu, quando você entrar nesse lugar onde o Senhor está te apontando, quando você acessar esse lugar no Senhor, onde o Senhor por muitas vezes falou para você, você vai ter a mente adequada, a mente de Cristo, e você vai saber aproveitar a cada centímetro dessa tão sonhada terra prometida. Essa semana eu recebi um testemunho maravilhoso. Meu coração se encheu do Senhor. Porque é tão bom, cara, quando as pessoas te procuram e falam: pastor, eu estou com esse sentimento no coração. Pastor, eu estou com a minha alma cheia de alegria. Às vezes eu tenho vontade de perguntar: o que aconteceu? Meu irmão, minha irmã ganhou na Mega, alguma coisa? Não, eu encontrei Jesus, foi muito melhor do que tudo isso. E a minha mente mudou, não foi dinheiro, não foi um carro novo, não foi nada. E aí eu vejo o Senhor destravando mentalidades, destravando, sabe, pensamentos que muitas vezes escravizaram. E olha só o que o texto vai falar. Gálatas capítulo 4, verso 1. Portanto, pense da seguinte forma. É para pensar. Nosso culto é racional. Pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada. Algumas traduções vão dizer que ainda quando você é criança. A minha tradução diz: enquanto não atingir a idade adequada. O herdeiro não está nunca numa posição muito melhor do que de um escravo. Eu vou repetir. O herdeiro não está numa posição melhor do que de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Às vezes eu venho para a igreja, às vezes eu venho aqui e estou diante da palavra do Senhor. Às vezes eu consigo acessar alguns lugares através da adoração, através do culto coletivo, através da manifestação coletiva do Espírito Santo. E aí o pregador vem com uma palavra, o pastor vem com uma direção, e você mergulha nessa direção, e o Espírito Santo te enche, e você sai daqui cheio. Mas muitas vezes parece que ali na porta tem um vento do norte que bate, e parece que essa estrutura que estava cheia agora recebeu esse vento e ela se esvazia por si só.
Basta entrar no carro e aquele problema que você deixou de ser resolvido com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos, sei lá, aquilo que estava te atormentando, parece que te pega de novo. E aí você não entende aquilo que Deus fez. Você fica perplexo, você fica dizendo: como assim eu fui cheio do Espírito agora? Como assim Deus falou comigo? Como assim foi clara as palavras de Deus? E aqui eu estou tão desencorajado a continuar. Pois é, o escritor de Gálatas agora ele vai colocando essa imagem, descrevendo essa imagem na caricatura agora de um herdeiro. Um herdeiro é aquele que recebeu algo muito importante. Ninguém recebe uma herança sendo uma herança sem valor. Toda herança ela tem um valor, e muitas vezes ela não tem preço, mas ela tem valor. Esses dias eu estava assistindo um filme com os meus filhos, e diante lá das cenas desse filme tinha um tesouro que uma família estava procurando. E esse tesouro, ele foi deixado como herança pelo pai que já havia falecido. E aí os filhos se mobilizaram e começaram a procurar. E de repente eles encontram um cofre. E dentro desse cofre estava aquilo que eles acharam que era a herança que iria mudar a vida deles. Era claro que eles estavam esperando, sei lá, algumas barras de ouro ali. Mas de repente, quando eles abrem lá, era apenas um livro lá dentro. E aí um deles, eram 2 filhos. Um deles olha para aquele livro e diz assim: eu entendi, o papai não deixou nada que tem preço para nós, mas deixou algo muito valioso para nós, então vamos aproveitar. E sabe o que era esse livro? Pois é, eram as Escrituras. Nada melhor do que a apresentação de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, do que apresentar as Escrituras aos, sabe, aqueles que Deus confiou na nossa mão para nós cuidarmos. E muitas vezes nós vamos esquecendo. Agora, sabe por que nós vamos esquecendo? Porque nós mesmos não praticamos. E aí vem Gálatas dizendo: olha, pensem da seguinte forma: enquanto vocês não atingirem a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que de um escravo. Por quê? Porque a mente está travada, a mente ainda não entendeu o formato que Deus fala, o formato que Deus age, o formato que Deus te chamou. E muitas vezes nós ficamos com essa mentalidade tão travada que nós não desfrutamos daquilo que Deus tem nos dado. Deixa eu te falar uma coisa, te fazer uma pergunta, e você responde se você quiser. Você tem desfrutado da saúde que Deus te deu? Você tem se desfrutado dos bens que Ele já te deu, ou você está na próxima conquista? Ou você está tão insatisfeito com a sua vida, e inclusive a sua vida física, que está procurando, sabe, sempre, eu preciso ir ao médico, eu preciso fazer o próximo exame, eu preciso fazer a próxima consulta, eu preciso tomar o próximo remédio do momento, porque eu preciso. Não, irmão, peraí. Eu não estou lutando contra aqui, eu sou uma pessoa que busca saúde. Não estou lutando contra isso, mas eu quero te dizer o seguinte, assim, existe uma mentalidade muitas vezes, uma informação, e essa informação muitas vezes é diabólica, que coloca nós numa insatisfação tão grande, que nós sempre estamos procurando o próximo passo, e nunca satisfeito com aquilo que Cristo tem nos dado. Você está por aqui? Isso é uma mentalidade escrava, isso é aquilo que o escritor de Gálatas está colocando aqui. Não adianta nada nós sermos dono de tudo, nós sabermos que Deus é Pai, nós sabermos que temos uma herança com Ele, nós sabemos que Ele é o eterno, que Ele pode todas as coisas, se eu não usufruo disso, se eu não consigo acessar, porque a minha cabeça ainda não me leva nesse lugar. E eu falei que ia ler 2 textos com vocês, então abre lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Eu quero falar de um personagem aqui. Eu quero falar desse cara. Esse cara, ele aparece como um dos primeiros discípulos. Jesus passa agora num determinado lugar e ele estava lá. Ele estava diante de suas redes, diante da sua profissão. Aquela noite não tinha dado certo, mas até então, e por aquilo que vimos pelas Escrituras, nós podemos dizer que Pedro era uma referência como pescador. Pedro agora ele era uma referência como um homem da pesca. Por quê? Porque todos os barcos estavam recolhidos, e mesmo na falta, na escassez dos peixes, o barco que estava no mar ainda era de Pedro. E quem tinha pescado a noite toda ainda era Pedro. Então aquele homem que não era qualquer um, era uma referência naquilo que fazia, de repente se havia perdido num dia mau. Mas deixa eu te falar algo muito importante. O teu dia mal é para que Deus possa te encontrar. O teu dia mal, às vezes a situação que você se encontra, ela está trazendo algo tão difícil de você viver, que a sua única escolha vai ser encontrar o Cristo ressurreto na tua vida.
Pedro estava nessa situação, o dia estava mal, pescou a noite toda, não encontrou nada. E aí de repente ele conhece Jesus, Jesus passa por ele. Jesus faz coisas muito simples na nossa vida, e às vezes nós esperamos de alguma maneira algo extraordinário acontecer. Sabe o que a gente espera? Que um anjo, um querubim sobrevoe sobre a nossa vida, toca, dá uma voltinha com nós nas asas dele. Às vezes nós estamos esperando coisas assim tão fabulosas, tão fantásticas, que não vai acontecer. E às vezes Deus só chega em você e diz assim: não, só quero que tu larga a rede e vem comigo. Eu só quero que tu abra mão daquilo que você está com tanta paixão carregando aí, e venha comigo, venha fazer a minha vontade. Eu quero que tu entenda de verdade que eu te dei os céus e terra, que eu te entreguei todas as coisas em tuas mãos. Só você não consegue acessar porque a sua mente ainda não viu isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando os teus olhos, eles são abertos, quando os seus olhos eles são abertos para ver e compreender aquilo que Deus está te mostrando, a tua mente vira. E aí não há doença que te pare. E aí não há falta financeira que te pare. Não há frustração de casamento que te pare. Não há nada na vida que te pare. Sabe por quê? Porque você compreendeu que não é mais escravo e que você tem um Senhor de todas as coisas. A minha compreensão precisa estar naquilo que Deus é e não naquilo que eu ainda não sou. E justamente nós fizemos ao contrário. Nós estamos sempre pensando naquilo que eu ainda não sou, e procurando sempre a próxima porta, o próximo lugar, o próximo acesso, a próxima oportunidade, a próxima elevação espiritual, a próxima elevação de mentalidade, sempre a próxima. E sendo que Deus já tem aberto muitas portas, e eu não tenho desfrutado das portas que Deus tem aberto. E aí chega esse texto nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Esse Pedro, ele já não era mais o Pedro do encontro das redes. Esse Pedro já não era mais o Pedro que estava lá onde, não, ele já tinha passado por muitas coisas, ele já tinha visto todos os milagres de Jesus. Ele já tinha uma caminhada, agora ele era o Pedro da igreja. Agora ele era o Pedro que era a referência dentro da igreja também. Agora ele era o Pedro que estava assentado ouvindo a palavra de Deus através do seu filho Jesus por muito tempo. Ele estava ali, estava vivenciando tudo aquilo que Jesus tinha feito na terra. Ele tinha visto os cegos verem, ele tinha visto aleijados se levantarem, uma mulher de fluxo de sangue ser curada. Ele tinha visto muita coisa. De repente ele está nessa transição, e Deus leva ele nesse lugar, e eles estão reunidos no cenáculo. Por quê? Porque Jesus agora já tinha morrido na cruz. De verdade, fora da igreja era um caos acontecendo. Fora dessa reunião que estava acontecendo em Atos aqui, era um caos que estava acontecendo. Eu não sei se você está entendendo a referência, mas se você olhar hoje pela situação do nosso país, nós estamos vendo um caos que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Mas entenda uma coisa, eu quero liberar uma palavra profética aqui, porque essa palavra profética, ela rompeu os céus já. O Brasil é do Senhor Jesus, e nós somos uma nação santa, uma nação cujo Deus é o Senhor. E é muito mais do que entendimento. Isso é algo que nós estamos balizados, é algo que nós estamos solidificados. Então nós não dependemos de governo, nós dependemos da manifestação dos filhos. E aí eu quero que você tenha esse entendimento claro nessa manhã, porque assim como eu li para vocês lá em Gálatas, você já não é mais escravo. Jesus Cristo te libertou e te deu uma consciência de filho, e de filho maduro. Por isso, portanto, por causa disso, é que Deus tem muitas vezes sacudido você e você não tem entendido. É por isso que Deus tem te colocado em alguns lugares em que você fica analisando e pensando: meu Deus, era necessário mesmo viver isso? Sim, era necessário viver isso. Pastor, mas por quê? Para que a sua mente seja aberta, destravada, para que você entenda os pormenores da passagem, das passagens bíblicas, para aquilo que Deus está construindo em você. Porque a nossa mente sobre nós mesmos muitas vezes é tão pequena. Muitas vezes você olha e você diz: cara, eu nunca vai acontecer, eu nunca vou chegar nesse lugar, Por quê? Porque eu vivo tão insatisfeito no lugar que eu estou, que Deus não me leva para o próximo lugar, não me leva para esse lugar a qual Ele me prometeu. Estava falando com o irmão esses dias, e eu fiz uma referência para essa pessoa. E muitas vezes nós estamos assim. Deus permite você ir em bons lugares, sim ou não? Deus permite você conhecer boas pessoas, sim ou não? Sim. Deus permite nós irmos em lugares maravilhosos, e aí nós vamos. Uau, Deus nos coloca. Aí chega lá, você
Esse dia eu fui no casamento, meu Deus do céu, me senti tão rico. Oi, aleluia, comprei uma roupa nova, né, vida? Tênis novo, camarão. No casamento é bom, né? Eita, aleluia. Eu não fui nem ministrar, estava mais rico ainda. Eu não fui convidado porque ia ministrar, fui convidado só porque nós éramos amigos dos noivos. E aí eu fui lá nesse casamento, me senti com a cara tão de rico. Eu acessei um lugar que não é de costume meu. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acessei um lugar que não era de costume meu. Com roupa, com uma linguagem, com pessoas. E é tão bom esse lugar. Ficamos lá, bem dizer, o dia todo quase. Chegamos lá umas 10, 11 horas da manhã e ficamos até umas 6 horas da tarde. Estava bom. E se o noivo não tivesse feito assim para mandar nós embora, acho que nós estava lá até por hoje, assim, nós estava por lá. Sabe, se tivesse tudo pago como estava naquele dia, nós estava por lá ainda. Você é assim também? Meu Deus do céu, quando Deus me dá um acesso, cara, eu gosto de ficar nesse acesso. Só que o que acontece? No outro dia a realidade estava de volta. A realidade da nossa casa, a realidade do nosso natural, a realidade do nosso dia a dia. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes quando eu volto nessa realidade do meu dia a dia, desde eu ser grato por tudo aquilo que Deus tem me dado, sabe o que eu faço? Eu frustro. Por quê? Porque a minha mente é escrava. Porque a minha mente ainda é aprisionada. Porque de fato eu ainda não entendi que Deus está me levando em lugares para mim apenas experimentar aquilo que Ele está preparando para mim. Aí eu volto para a minha realidade, porque aqui Deus não está dando para mim experimentar, aqui Ele está me construindo para que eu acesse os lugares que Ele tem para mim. Pedro estava vivendo isso. O Pedro de largar a rede não é o Pedro de Atos dos Apóstolos. O Pedro de negar Jesus não é o Pedro de Atos. O Pedro, sabe, da trajetória, da falta de fé, impetuoso, não é o Pedro que está aqui escrito em Atos 2. E Atos 2 é maravilhoso, sabe, porque Jesus já tinha ido. Jesus já tinha ressuscitado. Ele ainda estava aparecendo entre os discípulos. E aí ele anda, ele aparece, ele faz um monte de coisa, você sabe disso. Se você não sabe, é só vir na terça-feira na escola de discípulo que você vai aprender. E de repente, diante de toda essa visão, Pedro agora está reunido juntamente com os 12, mais uma panca de discípulos, num lugar, porque a Bíblia fala que Jesus disse uma informação muito importante: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E sabe o que é engraçado? É que muitas vezes nós queremos sair dos lugares que Deus mandou nós ficarmos, e eu vou piorar, muitas vezes não é só a decisão de sair de lugares que Deus mandou nós ficarmos, é sair desses lugares que Deus mandou nós ficarmos sem ser revestidos. Pastor, eu queria entender por que Deus está, sabe, me deixando nesse lugar. Porque Ele está esperando o momento certo de você entender que você está sendo revestido por Ele. Pedro entendeu isso. Demorou. Pedro parece muito com a gente, cara. Oi, bichinho casca dura. Aleluia, vem culto, sai culto. E prega, né? Não vai pensando que isso não é comigo também. Isso é comigo também. E prega, e tem uma revelação da palavra, e fica todo doido com aquela revelação. E Jesus chama para fazer, pula na frente, eu vou. Então vem cá com aquela volta espelho. Não, lava tudo. Não é assim que a gente quer fazer. A gente entra numa entrega às vezes e coisa e tal, mas ela é uma entrega inconsciente. Deus não quer isso de você. Deus não quer que você se encha do Espírito para bater o vento do norte depois do culto aqui e tudo ir embora. Não, Ele quer construir algo sólido e contínuo em você. Diga, sólido e contínuo. Sim, é isso que Deus quer escrever na sua vida. Solidez, Ele quer consolidar aquilo que Deus está, sabe, treinando você, aquilo que Deus está construindo em você. Pedro agora chega diante desse pessoal. Contexto de Atos 2 é maravilhoso, porque é o dia do Pentecostes. Os irmãos cantaram aqui hoje. É maravilhoso esse contexto, porque chega lá, pense só, está aquela reunião acontecendo, um culto como esse, todo mundo reunido ali. Por quê? Porque Jesus pediu para que fizesse isso. E agora eles ali naquela reunião, e obviamente, irmãos, eles não estavam falando da vida, mal da vida do A, do B e do C. Eles estavam ali com o coração no Senhor. Então existe algo aqui muito importante que eu preciso prestar atenção. De fato, qual é a mentalidade que eu chego nos meus cultos? Qual é a mente, qual é a cabeça, qual é o coração que eu chego na casa do Senhor? Para
para que de verdade eu venho para cá? Eu venho para cá para conectar, para entregar algo, para quem sabe levar algo, porque eu quero uma bênção sempre nova para o Senhor? Ou eu venho para cá porque eu sei que aqui o Senhor está me construindo? Porque uma direção, uma palavra, algo que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã aqui, ela vai nos ajudar. Ela é um tijolo nesse muro que o Senhor está construindo, nessa plataforma que o Senhor está construindo através da nossa vida. Pedro estava lá junto com essa galera, e aí a Bíblia fala que veio um som. Não foi um vento, foi um som. Sei que já pregamos muito sobre vento. Vem, vento do Espírito, e não tem nada contra não. Oh, aleluia. Vai dizer que nunca pregasse sobre vento. Eu sei que já. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de um som como de um vento. É um som que vem e ele muda um ambiente. É um som que carrega uma característica. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque o som, sabe, que a noiva precisa escutar, é do vento do Espírito Santo, que enche, que limpa e que leva para fora todas as tempestades emocionais que nós temos. Sabe para quê? Pergunta para mim, para quê, pastor? Para que você tenha o coração e a mente limpa para entender a palavra de Deus em você. Porque enquanto nós estamos atormentados com os nossos pensamentos, com as tempestades que vão crescendo dentro de nós, com esses lugares que nós saímos e estamos insatisfeitos hoje, com esse lugar que muitas vezes nós acessamos e ficamos tão alegres por esse acesso, mas quando nós voltamos à nossa realidade estamos tão insatisfeitos, por essas tempestades que começam a se criar na nossa mentalidade, na nossa mente, muitas vezes nós não conseguimos acessar aquilo que Deus está mostrando para a gente. Por quê? Porque a nossa cabeça ainda é como escravo. Você está por aqui? A nossa cabeça ainda é uma cabeça de escravo. E aí a Bíblia fala em Atos 2 que veio no dia do Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. E eu acho bacana essa expressão, num só lugar. Sabe por quê? Porque mesmo que nós estamos aqui numa única congregação, numa única igreja, como um corpo de Cristo, cada um de nós pode estar com a mente em algum lugar. Você concorda comigo? Talvez, cara, alguns problemas, alguns boletos de amanhã tenham te levado para aquele lugar lá. Deixa eu te falar em nome de Jesus, volta para cá, meu querido. Diga comigo, deixa eu voltar. Isso, eu preciso voltar. Por quê? Porque enquanto nós estivermos reunidos num só lugar, com um só pensamento, de uma só forma, o Espírito Santo de Deus pode falar conosco. E aí eu não passa despercebido aquele som. Não passa despercebido aquela natureza, sabe, aquela situação natural que acontece, um som. Porque às vezes Deus vai falar contigo através de apenas um som. Deus vai te encher do Espírito Santo apenas com um som. Algo tão simples, tão natural, mas tão extraordinário. Por quê? Porque quando é carregado com a presença de Deus, até aquilo que é muito simples muda a nossa vida. E eu preciso entender isso. Não vai ter anjos voando. Se tiver, né? Glória a Deus. Eu quero ver uns anjinhos voando aí. Eita, aleluia. Céus abertos, visão aberta profética. Eita, glória. Mas se não tiver, fica de olho no som. Fica de olho no som. O som de Deus, sabe, vai passando a nossa vida nos limpando. E aí a Bíblia fala no verso 2, de repente veio um som, veio do céu um som. E ele tem um destino de origem. Ele veio do? Isso, destino de origem do céu. Porque tudo aquilo que vem sobre a tua vida, que é de Deus, ele vem da onde? E aí você olhando para o quê? Para a natureza humana. Você olhando para o pastor, você olhando para o ciclano, para o beltrano, achando que é ele que vai tirar alguma coisa. Deixa eu te falar, o mundo não vai tirar nada. O mundo quer arrancar de você. Mas tem um som vindo do céu. Aleluia. Eu estaria com a mão levantada para receber, porque tem um som vindo do céu. E esse som quer te dar algo muito especial. E esse algo muito especial é para que você seja revestido da presença de Deus e cheio do Espírito Santo. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, como línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Sabe o que acontece? Houve uma abundância da presença de Jesus. O Espírito Santo desceu naquele lugar e tomou os meus irmãos. Se você continuar lendo o texto, e eu não vou fazer isso, se você continuar lendo o texto, você vai ver que todos entenderam aquilo que estava acontecendo, as manifestações.
E aí chegaram pessoas de todos os lugares, porque ouvia-se o barulho produzido por aquele ambiente. Deixa eu ser claro com você nessa manhã. Qual é o barulho que você anda produzindo? Porque sabe qual é o barulho da igreja do Senhor? Não é o quanto mais alto nós gritamos, é o quanto mais nós manifestamos do lado de fora. Ontem nós estávamos aqui, nós fechamos a rua com as motos aqui, o pessoal do motoclube fechou as ruas, foi algo tremendo. Sabe o que as pessoas passavam e perguntavam? Meu Deus do céu, cara, que movimento é esse? Meu Deus, essa igreja sempre faz coisas que causa tanto movimento, causa tanto, sabe, as pessoas começam a ver, mas não é pelos eventos que nós estamos fazendo, mas sim pela manifestação que nós estamos criando. Nós estamos criando aqui uma oportunidade do Cristo ser manifesto através de cada um de nós. Diga amém. Diga, eu estou disponível, Jesus. Porque a diferença é muito grande. Esse povo, ele estava reunido ali, esse povo estava com a mesma mente nesse lugar. Esse povo estava com um objetivo, sabe, o mesmo objetivo. A mente deles estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E de repente, daquele lugar, não foi o vento o som do vento que eles escutaram, mas sim aquilo que eles produziram a partir do som que eles escutaram, que chamou a atenção das pessoas do lado de fora. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? O som que a igreja produz, meu irmão, é o som que veio dos céus e parou em nós. Então, a partir da produção desse som do céu que repousou sobre nós, é o som que nós vamos criar para que o mundo ouça. Você não foi chamado apenas para estar sentado numa igreja, você foi chamado para manifestar a vontade de Deus. Eu preciso entender isso. E eu deixo claro sempre uma frase que nós usamos muito aqui. Nós vamos usar todas as ferramentas possíveis para falar do nome de Jesus. E talvez Deus te deu uma mente diferente. Talvez Deus te deu algo sobrenatural e você não está usando. Por quê? Porque a sua mentalidade ainda é de uma criança que não entende aquilo que ganhou como herança. Entende? Talvez você é um empresário, talvez você é um homem de negócios, talvez você é o cara da venda, sabe? Talvez você é o cara do marketing e não está entendendo aquilo que Deus está fazendo em você. De verdade, Deus te transiciona em alguns lugares para que você acumule experiência, para que você use tudo isso para falar do nome do Pai. Só que eu não entendo. Por quê? Porque a minha mente não está nesse lugar da reunião. A minha mente está nos lugares que eu poderia estar, nos lugares que eu já acessei, mas não estou mais. Então eu estou insatisfeito pelo lugar que eu estou, porque eu estou sempre procurando o próximo lugar. Está por aqui? Eu preciso entender. Pedro, ele chega nesse entendimento, e aí ele começa a entender aquilo que estava acontecendo naquele ambiente. Aquele ambiente começa a produzir um som, isso começa a sair para o lado de fora. Pessoas agora vêm, se você ler o texto está tudo ali. E agora pessoas vêm a esse lugar e elas ficam perplexas. Judeus de todos os lugares estavam ali reunidos. E aí de repente eles entram naquele ambiente. Os judeus que estavam em Jerusalém entram naquele ambiente ali e ficam perplexos. Eles ficam doidos. Eles dizem: meu Deus, o que está acontecendo nessa casa? Que avivamento é esse? Que presença é essa? Oh meu Deus, o que eu estou sentindo nesse lugar? Eles ficam doidos com isso. Sabe o que é engraçado? Eles começam agora a analisar. Deixa eu te falar alguma coisa. As pessoas estão vindo de fora muitas vezes, e nós estamos perdendo a oportunidade de manifestar o Cristo dentro também. E aí os nossos cultos vão ficando geladinho. Sabe por quê? Não é porque o pastor não está animado, é porque você está frio. E sabe de uma coisa? Nós precisamos nos aquecer no Senhor. Pastor, como é que é aquecer? É quando eu grito mais alto? Não. Aquecer é quando você está com o coração, os ouvidos, a mente no lugar certo. E aí tem uma palavra que desce sobre você. E essa palavra, ela transforma você ao ponto que apenas uma nota do teclado, apenas uma canção, apenas um irmão do teu lado dizendo aleluia, você se enche da presença de Deus e você também transborda. Porque quando esses homens entraram nesse lugar a qual Pedro estava, quando, sabe, esses homens entraram ali, eles viram que galileus estavam falando em outras línguas. E sabe o que acontece? Pessoas de outros países estavam ali e eles entendiam o que aqueles simples galileus falavam. Você está entendendo o que eu estou falando?
Às vezes você está esperando, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, a próxima porta, sabe? Para poder manifestar a vontade de Deus. Não, Deus te chamou do jeitinho que você é. Deus te chamou com as características que você é. Deus chamou do jeitinho que você, sabe, do jeito que você manifesta. Só que Ele está esperando você agora ter uma mentalidade não mais de criança, mas sim de filho maduro. E entender aquilo que Ele entregou para você. Para quê? Para que você coloque isso em prática. Existe uma diferença muito grande em ver Jesus e estar com Ele. Porque muitas vezes nós estamos olhando Jesus, nós estamos vendo Jesus, nós vimos Jesus no irmão A, no irmão B, no irmão C, até em nós. Uau! Mas estar com Ele é diferente do que ver. E eu preciso ter esse entendimento. Pedro, ele começa a ver toda essa situação que estava acontecendo ao lugar dele, e a mente dele começa a ferver. Sabe, é como se Pedro tivesse recebendo o Espírito, aquele cutucão, dizendo: cara, está na hora, meu filho, está na hora agora, você precisa romper, você precisa rasgar os céus, você precisa se entregar, você precisa manifestar. Sabe, alguma coisa estava cutucando Pedro ali, para que Pedro tomasse uma ação. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer: o que Deus está usando para cutucar você, para você tomar uma ação? Pastor, que ação é essa? Ação de maturidade. Ação de maturidade, ação de responsabilidade, ação que vai te botar num lugar onde nenhuma luta vai te tirar, aonde nenhuma frustração vai te tirar, um lugar feito pelo Senhor, um lugar, sabe, construído pelo Senhor, onde que você vai ficar seguro ali e pronto para fazer tudo aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Pedro agora, ele entende essa movimentação, e no verso 14 ele diz, o escritor coloca dessa maneira: então Pedro deu um passo à frente. Ele deu um passo para frente. Porque muitas vezes a gente sabe o que acontece. Eu entendi, pastor. Meu Deus, saí dessa manhã daqui motivado. E aí eu faço o quê? Eu sento. É porque eu entendi. Não era para sentar? Eu entendi. Então eu sento, eu paro, E a Bíblia fala que quando Pedro entendeu, o que ele fez? Ele teve uma ação. Sabe o que o Espírito Santo está falando para você nessa manhã? Diga para mim o que, pastor? Tem uma ação. Tem uma ação. Porque orar, eu sei que você ora. 4, irmão, tá bom. Aleluia. Você ora, eu sei que você ora. Ler a Bíblia, eu sei que você lê. 12, tá bom. Estamos igual os discípulos já. Glória a Deus. Mas agora eu preciso me posicionar e tomar uma ação. Eu preciso compreender que aquilo que as pessoas ainda não enxergaram não é um pecado, e não é porque elas estão no inferno, é porque de fato eu não me mexi ainda, eu não dei um passo para frente, porque era o que Pedro estava fazendo. Ali estava, sabe, penso só, era o Pentecoste, línguas repartidas como fogo na cabeça de cada um daquelas pessoas. Pedro olha tudo aquilo, Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro não entra na rodinha não, Pedro fica percebendo agora o que? Quem não estava entendendo aquele movimento. Só que sabe o que acontece? Pedro, ele não escreve um livro de críticas agora, dizendo: meu Deus, a vocês, hereges que não estão entendendo. Não, ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele vai com muito amor, ele dá um passo ele toma uma ação. Ele se compromete com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo naquele dia, naquele lugar. Ele se compromete, por quê? Porque eles estavam unânimes, eles estavam unidos, eles estavam num só pensamento. Eles estavam, não era um amontoado de gente, eles estavam unânimes naquilo ali. Todos estavam indo e vendo e andando e fazendo a mesma coisa, unânimes. Eles estavam ali nesse contexto. E aí Pedro, ele olha aquilo e diz assim, ele deu um passo à frente. E aí sabe o que acontece? Quando ele faz um passo na frente, o que o versículo fala? Está aqui, né? Com os 11 apóstolos, dirigiu-se em alta voz a... Quem é que veio depois dele? Quem é que veio depois dele, gente? Os 11, cara. Os 11 vieram junto. Então, pastor, o que significa isso? Significa que quando você entender aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida e se colocar um passo na frente, pode ter certeza, Deus vai mandar companheiros para agir da mesma forma contigo. Você não estará sozinho nessa caminhada. Deus tem levantado um exército. Sim, um exército de filhos maduros, filhos conscientes. Sabe qual é, às vezes, a minha gana? Vou usar essa palavra. Conhece o que é gana? Né? A gente está assim.
nervoso por conta de algumas atitudes. Sabe qual é a minha gana? É que tem irmão que até recebe a palavra do Senhor, escuta o vento passando, uau, sabe tudo aquilo, até ameaça e dá um passinho. Só que quando chega alguém e cola junto com ele, sabe o que ele faz? Não, você eu não quero. Deixa eu te fazer uma pergunta. Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Foi Pedro que escolheu os 12 discípulos? Quem é que escolheu aquelas pessoas? Jesus está escolhendo a pessoa certa para botar do teu lado, mesmo que você não suporte ela. Pedro era insuportável, irmão. Deixa eu ser claro, eu sou insuportável. Diga comigo, eu sou. Sim, nós temos coisas que as pessoas não gostam. Temos às vezes ideias que as pessoas não curtem. Nós temos pensamentos que as pessoas às vezes não validam. E está tudo bem. Está tudo bem. Nós tínhamos uma expressão de carinho lá em casa. A gente parou por conta do crescimento dos meninos lá em casa. Os meninos têm uma época da vida deles que eles são muito literais, as crianças. Vocês concordam comigo? Então tudo que a gente faz, a gente fala, eles levam muito ao pé da letra. E eu e a Rafa, nós tínhamos uma expressão de carinho entre nós. Ela era a minha chatinha e eu era o chato dela. Hoje a gente tem outros, né, amor? Glória a Deus, né? E a gente tinha esse carinhoso jeito de falar um com o outro. Quando um estava pesando demais, meu chatinho preferido, pronto, eu já sabia. Quando ela estava pesando demais, minha chatinha preferida, ela já sabia. E aí, só que os meninos um dia olharam aquilo, e eu acho que foi o Natan, estava numa conversa, e o Natan chegou e disse assim, meu pai é chato, ou algo assim? Não, ele chamou uma pessoa que ele gostava muito de chato. Por quê? Se eu, o pai dele, amo a Rafa, mãe dele, chamo ela de chata. Então ele olhou para a pessoa que ele gostava e chamava de chata. E aí a gente percebeu, disse, eita, temos que mudar a linguagem. Você está entendendo? Por quê? Porque ainda que ele for herdeiro dono de tudo, ainda que ele for herdeiro dono de todas as coisas, se ele tiver a mente como de uma criança, ele vai ser muito literal. E Deus está tirando algumas literalidades de você. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque Deus está abrindo olhos proféticos, mentes proféticas aqui nessa manhã. Deus está levantando você, sabe, num outro lugar. E Deus está colocando as pessoas que Ele escolheu. Não foi você que escolheu, fica tranquilo. Essas pessoas carregam características dos céus. Essas pessoas vão somar com você, mesmo que você não concorde com elas. Pedro não concordava com todo mundo, mas ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele se comprometeu a colocar um passo para frente. Ele se comprometeu agora a andar com os 12. E ele se comprometeu a ouvir e fazer aquilo que Deus mandou. É diferente, meu irmão. Muda o nosso culto, muda a nossa forma de ler a palavra, muda a nossa adoração, muda, sabe, o nosso louvor para os céus. O salmista vai dizer que a nossa alma, ela precisa glorificar, louvar ao Senhor em todo o tempo. Só que sabe o que muitas vezes eu estou com tanta prática de fazer? É de reclamar e não de louvar. Irmão, louve no meio da tempestade, louve no meio, sabe, do fogo, louve em todo o tempo. Clame ao Senhor, cara. Pedro estava indo. Preciso terminar esse negócio, Jesus. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. E ele traz um alerta para essa multidão. Por quê? Porque a multidão estava confusa. Peraí, como é que esses caras estão falando? E o que esses caras estão falando? Eu nem sou desse país. Eu sou armânio. Eu sou do Haiti. E eu estou entendendo o que esses caras estão falando. Como assim? Porque o Espírito Santo, quando quer comunicar, não importa a língua. Você está por aqui? Quando o Espírito Santo quer falar com você, não importa o idioma, não importa o lugar, não importa a pessoa, não importa quem seja o discípulo, não importa. Importa na verdade como eu recebo aquilo que é de Deus. Porque eu entendo de onde está vindo esse som. E esse som não vem da terra, esse som vem do Senhor. Pedro estava ali. E aquela confusão instaurada. Aquelas pessoas perplexas. E aí o que acontece? Ele pede a atenção daquela galera. Ele diz para aquela galera, ei, ouçam com atenção. Sabe o que acontece? Muitas vezes eu estou no culto e a minha atenção não está aqui, cara. Minha atenção não está naquilo que o Senhor está fazendo em mim, cara. Minha atenção está em outros lugares.
Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está levantando Pedros para tomarem uma ação nesse lugar. Deus está levantando Pedros que vão se levantar para essa cidade. Sim, vão colocar um passo na frente e vocês vão levar uma multidão junto com vocês. Entende isso? Nós precisamos entender as características que Deus coloca em nós. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Escutem, prestem atenção naquilo que eu vou dizer para você. Essas pessoas não estão bêbadas. Sabe por quê? Porque toda vez que o diabo vê você nesse lugar de manifestação, ele vai levantar alguém para dizer que você é um herege. Ele vai levantar alguém para dizer que você é um menino. Ele vai levantar alguém para dizer que isso não é de Deus. Toda vez que o diabo vê você se manifestando com a presença de Deus, louvando ao Senhor e sendo grato, até no meio da tribulação, o diabo vai levantar alguém para falar mal de você, para criticar você. Mas entenda uma coisa, quando você entender quem Deus é, quando você entender que você não é mais um menino, mas que você é um filho maduro no Senhor, e aquilo que os céus está colocando sobre você, você entendeu como a herança de Deus, essas coisas vão mudar na sua vida. Agora por quê? Porque eu sou um filho, porque eu já ganhei tudo na cruz. Eu não preciso do próximo passo. Então, se Ele abrir essa próxima porta, se Ele estiver no próximo passo, amém, glória a Deus, eu quero estar com Ele. Mas se Ele não tiver, não tem problema, porque eu estou satisfeito aonde eu estou. Estou satisfeito. Pedro estava satisfeito naquele lugar. Tinha muita coisa para Pedro fazer? Tinha. Daqui a pouco ele ia pregar, cara, e ele estava afiado. Ele ia pregar, ia ter uma galera que ia aceitar Jesus, ia confessar a fé, ia ser uma pauleira só, era cadeira voando, era tudo. Eu tenho certeza que foi um culto super pentecostal, aleluia, até porque foi no Pentecoste. Se literal, Ronaldo, teve um culto pentecostal, foi de Atos 2, aleluia. Às vezes, Deus está fazendo você, sabe, tomar essa iniciativa de botar um passo na frente com os seus amigos, com aquelas pessoas que te acompanham nessa caminhada, só para você gerar motivação para os outros continuarem vindo atrás de você. Talvez que Deus precisa de você é que você seja mais impetuoso. Talvez, às vezes, Deus não matou ainda o Pedro por completo. Lembra que Pedro era o mesmo que negou, Pedro era o mesmo que pediu para que lavasse todo ele. Pedro era aquele cara entrão, lembra? Deus não matou Pedro, Deus reconstruiu Pedro, Deus transformou Pedro, Deus colocou um coração maduro em Pedro. Então ele sabia agora que tinha hora que ele ia, sabe, puxar da espada assim, mas tinha hora que ele ia botar e dar um pé para trás e ter que sair de lado. Você lembra quando ele cortou a orelha do soldado lá? Lembra no texto? Malco, isso. Você lembra? Jesus pegou ele, deu um tapa no pé do ouvido dele e disse: ah, rapaz, me dá a espada aqui. Foi isso que Jesus fez? Oh? Não? O que Jesus fez então? Guardou. Por quê? Porque tem hora que a espada é necessária. Você está por aqui? Tem hora que a espada é necessária. Você vai entrar em conflitos que a espada é necessária. Sabe, tem hora que você vai ter que entrar e vai ter que dizer: ei, em nome de Jesus, cala a boca. Mas eu estou aqui em amor fazendo isso. Eu estou aqui para te trazer esse barulho que está vindo dos céus, porque eu escutei. Eu estou aqui porque eu ouvi essa voz, e essa voz me fez botar um passo para frente. Eu ouvi essa voz, e essa voz fez eu andar para frente e andar no Senhor. Oh meu Deus, eu preciso terminar. Olha só, essas pessoas não estavam bêbadas, como algum de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Eu estava em casa, cara, eu vim preparado com uma mensagem, ainda levantei, fui ali para o canto, peguei meu esboço, eu gosto de grifar ele, algumas coisas que o Espírito vai falando no meu coração, e quando eu terminei de grifar, o louvor começou, e o Espírito Santo diz assim: fecha e vive um pouquinho mais aquilo lá que tu escreveu. Que eu quero dar uma palavra nessa manhã aqui. Você está entendendo que o culto ali também era de manhã, era só 9 da manhã, e eles estavam cheios do Espírito Santo, que pareciam estar tudo bêbados. Eles estavam cheios da presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tinha descido naquele lugar, meu querido. Sabe por quê? Porque eles carregavam a presença de Jesus. Eles ouviram o som do céu, meu querido. Pastor,
O que me faz, pastor, eu saber que eu estou cheio do Espírito Santo, parece que queima borbulha dentro de você, sabe? Parece que revira aquilo que as suas entranhas, parece que mexe de jeito que você fica corajoso mesmo sem ser um cara corajoso. Você fica audacioso mesmo não sendo uma mulher audaciosa. Você parece que sempre tem uma palavra na boca direcionada para a vida de alguém, mesmo sendo uma pessoa muito tímida. O Senhor muda a sua natureza. O Senhor tinha mudado Pedro, tinha mudado os discípulos e tinha se apresentado naquele lugar agora de uma forma manifesta com todos. Eu vejo, acredito e sinto que nós estamos vivendo um grande avivamento. Um grande avivamento. Eu tenho isso muito claro no meu coração. Talvez a nossa percepção muitas vezes não permite, porque nós estamos ainda ouvindo muitos outros barulhos e não somente o do céu. Eu queria ouvir apenas o do céu. Eu sei que às vezes eu preciso que você não crie uma utopia dentro de você. Ai, pastor, ouviu isso, então eu não posso mais pensar nos sons dessa terra. Não, você vai ouvir. Fica tranquilo. Só baixa o volume e aumenta o volume dos céus. Você está por aqui? Aumenta o volume dos céus e baixa o volume da terra. Você não vai ser aquele cara que vem o Espírito Santo e você, sei lá, você ficou... Não. Você vai continuar vivendo natural, normal. Você vai trabalhar amanhã, diga amém. Uns hoje é noite ainda, aleluia, faz parte. Você vai continuar igualzinho. Amanhã você vai ter os mesmos desafios, mas as respostas estarão lá também. E é isso que a gente precisa entender, sabe? E eu creio que nós estamos vivendo um avivamento muito grande nessa era. Não só a nível do Brasil, mas principalmente em nível de Brasil. E se eu pudesse ter a oportunidade, quando chegasse nas bodas do Cordeiro, quando eu chegar lá na boda do Cordeiro, se eu tiver a oportunidade de sentar com essa galera aqui e perguntar, e daí? Vocês têm percebido aquilo que tinha acontecido no meio de vocês? Eu quero, cara, conversar com eles. Porque eu tenho uma crença no meu coração. Não é o que a Bíblia não deixa isso claro, ok? Isso é um pensamento meu. Eu creio que eles estavam ali, estavam desfrutando. Eles não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Mas sabe o que acontece? Eles estavam desfrutando. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Vem cá, louvor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Desfrute daquilo que Deus está fazendo. Não fique tentando entender. Caminhe na presença de Deus, caminhe no lugar, entenda aquilo que Deus está construindo, entenda quem Deus levantou ao seu lado, viva o processo no Senhor, ande com passos firmes, sempre coloque um passo à frente, sabe, que você tenha a tua cabeça, sabe, madura para entender a voz do Espírito, esse som que vem do céu, que você, sabe, seja preenchido com a sua glória. Vamos terminar de ler, verso 16. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há um tempo pelo profeta Joel. Sabe aquilo que estava acontecendo naquela manhã maravilhosa, naquele lugar? É algo que Joel já tinha falado há muitos anos atrás. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero te falar que aquilo que está acontecendo com você hoje já foi profetizado pelo céu. Sim. Então nenhuma tristeza, nem nada pode te tirar desse lugar. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar com você.